Imagina um castelo medieval, no alto de uma montanha, numa cidade muito antiga, no interior da Itália. Viu o cenário? Agora, imagina que histórias se passaram ali. De monges vivendo isolados num convento, de peregrinos que passaram ali em direção à Terra Santa, talvez cavaleiros armados de espadas? Bem provável, mas a história sobre esse castelo que você vai ouvir hoje envolve artistas. E quem me contou essa experiência, no mínimo inusitada, foi minha amiga Thalita de Iorio, porque eu fui perguntar pra ela: mas menina, o que você me foi fazer na Itália? O meu pai nasceu na Itália. Ele veio pra cá com, eu não sei ao certo se foi com 3 ou com 5 anos. Eu sempre achei que foi com 3. Mas foi por ali. Ele nasceu em 53, eu acho que ele veio pro Brasil em 56. E eu, não tanto tempo atrás, eu resolvi ir pra lá. Então eu fui pra Itália em 2015 participar de uma residência criativa. E aí eu aproveitei e fui conhecer a cidade do meu pai, que é um vilarejo de 300 pessoas. Não 300 mil, 300. Gostaria de deixar isso... Literalmente Tipo, 300. são 4 ruas, assim, A Thalita embarcou nessa jornada em busca do seu herói num cavalo branco, o seu propósito criativo. Se foi o que ela encontrou, só ouvindo pra descobrir. Eu não sei se um dia eu vou chegar a conhecer a Itália, muito menos ir num castelo medieval, mas nessa conversa com a Thalita eu me senti viajando pra lá. Eu acho que conversar com as pessoas não deixa de ser uma forma de viajar, né? Então por isso que eu convido você a vir com a gente nessa jornada. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje: uma artista, um castelo e um cavalo branco. A história de Thalita começa bem longe da Itália. Nasci e morei todo esse tempo na zona norte de São Paulo. Eu sou do Mandaqui, intrépida mandaquiense. Thalitinha era uma criança muito criativa, adorava desenhar, a minha coisa preferida no mundo. Tipo, lembra do Tazo? Sim. Eu reproduzia os desenhos. Como não? Se você olha, dedurando a idade. Se você viveu nos anos 90, você lembra do Tazo, que vinha com os personagens do Looney Tunes, né, da Warner. E aí eu reproduzia esses desenhos pequenininhos em desenhos de 1 metro, assim. E eu descobri que eu tinha um grande talento pra desenhar e reproduzir coisas. E eu lembro que quando eu andava de carro, principalmente quando eu ainda não dirigia, andava com os meus pais, eu meio que brincava de videoclipe mental, assim, sabe? Eu ia ouvindo uma música aqui no foninho, e aí eu ia vendo as coisas e meio que montando um filme na minha cabeça, que era muito louco. E depois eu tive uma cybershot que eu tirava umas fotos meio doidas também, mas era isso, assim, essas foram as minhas expressões criativas durante anos. Fora ter um fotolog e combinar fotos com letras de música, mas... Talvez essa seja uma história familiar para você também, né? De uma criança super artista e criativa, mas aí o tempo vai passando, vem a vida adulta, o trabalho, e esse pequeno artista se perde em algum lugar no meio desse caminho. E isso também aconteceu com a Thalita, que se formou em publicidade, trabalhou muitos anos em marketing, mas não foi feliz na profissão. E isso aconteceu também porque ela começou a se perceber bloqueada criativamente, que ela não conseguia mais se expressar criativamente como ela conseguia na infância e na adolescência. Então eu fiquei um tempo enorme batalhando com essa coisa do propósito. O propósito, ele é um cavalo, é o príncipe no cavalo branco, assim. Você acha que a hora que você vê o seu propósito, você vai reconhecer imediatamente. E ele vai te salvar. E aí vocês vão se beijar e casar e serem felizes pra sempre, cara. E ele vai te sustentar, além de tudo. Mano, é muito pesado colocar isso em cima de um trabalho, ou de um hobby, ou de um... Sim. Enfim. Quando a Thalita se deu conta, ela só trabalhava, não fazia esporte, não tinha um hobby, começou a acreditar que não sabia mais desenhar, que não sabia escrever, que não sabia tirar foto. Tinha essa vontade de fazer algo, mas não sabia exatamente o quê. Nem tinha tempo porque precisava trabalhar. E trabalhou tanto que ficou 2 anos sem tirar férias até chegar ao ponto da RH chegar e falar para ela: minha filha, você precisa tirar férias agora. Tirar férias para ficar em casa, porque ela não sabia o que fazer. Aí um amigo que trabalhava com ela deu uma ideia. Cara, tem uma amiga minha que tá fazendo um negócio que eu acho que ia ser muito a sua cara. Ela tá num castelo na Itália, parece que fazendo uma residência artística, alguma coisa assim. Eu falei... Hã?
Bem, qual que era o lance dessa residência? Uma jovem brasileira tinha um sonho de ter uma residência artística. Aí ela descobriu que o tio de um amigo dela era padre. E na Itália, quando alguém vira padre, essa pessoa ganha um dote. A família do padre tinha esse castelo da época de 1500, fechado há muitos anos porque não tinha dinheiro para manter a estrutura do lugar. Então esse padre ganhou o castelo de dote, mas ele nunca morou lá. E aí essa menina, de alguma forma, entrou num acordo através desse amigo dela, que era sobrinho do padre, que se ela pudesse usar o castelo de graça para fazer residência, ela ajudaria a reformar o castelo. Então ela limpou, pintou, tava tudo tipo mofado, cagado, escurecido. Então ela cuidaria do castelo e faria uma renovação em troca da estadia. E o padre falou: 100%, manda bala. Esse castelo fica numa cidadezinha chamada Colle di San Vito, na província de Puglia, a uns 300 quilômetros de Roma, uma cidade de 150 habitantes. E é uma cidade muito pequenininha que fala um dialeto chamado franco-provenzale, que é uma mistura de um italiano antigo com francês arcaico, que eles ainda falam lá. Bem, a Thalita me explicou como é que funcionava essa residência artística, né, para ser selecionado, se precisava pagar alguma coisa, e era praticamente gratuita, porque a organizadora pedia só uma contribuição simbólica, meio que para manter os custos do lugar. E para participar, né, para ser selecionado, tinha que preencher um formulário, fazer uma entrevista e submeter um projeto. E falei, bom, sei lá, vou inventar um projeto aqui. Inventei um projeto da minha cabeça, em que eu ia entrevistar as pessoas da cidade, uma coisa meio Humans of New York, assim, exceto pelo fato de que eu não falo italiano, muito menos franco-provenzale, né? Agora eu arranho italiano, mas na época eu não, tipo, cara, eu não passava do buongiorno, assim, sabe? Fui aceita, assim, fiz a entrevista, chorei de emoção na sala de reunião do trampo. Passei, eis que passei. Comprei minhas passagenzinhas, voei para Nápoles, sem saber uma caralha de italiano. Fui, peguei um avião para Nápoles, um ônibus para outra cidade, um trem para outra cidade. Aí o padre me buscou na estação, foi falando... O padre. Porque o padre visitava com frequência e levava pão pra gente, muito fofo. O padre foi lá, me buscou na estação e foi me falando de todas as paisagens e conversando comigo, e eu sem conseguir responder, porque eu não falava italiano e mais ou menos não entendendo o que ele estava falando. Aí, chegando no castelo, a Thalita conheceu os outros residentes. A organizadora, que era brasileira e escritora, tinha uma tunisiana que era cientista e estava ali para fazer um estudo que envolvia criatividade. Tinha uma artista de Malta, que é uma microilha perto da Itália, e tinha outra brasileira que pintava e também dava aulas de yoga, e também um italiano. E esse cara italiano é um fotógrafo que virou muito meu amigo hoje, mas ele me intimidava pra caralho no começo. Mirko. E eu falei, puta, fudeu, tem um fotógrafo na casa, assim, isso me intimidou muito. Eu falei, não vou conseguir. Porque o meu projeto era de fotografia, era de entrevistas e fotografia. Eu acabei desenvolvendo um projeto bem parecido com essa menina de Malta, só que a gente começou a entrevistar os próprios residentes. E aí a gente tinha um pouco mais de liberdade de ir nos assuntos mais espinhosos, assim, sabe? Então eu mudei de leve esse projeto e acabei desenvolvendo ele e também uma série de fotos dos residentes. Então eu tenho fotos das velhinhas. Eu tenho uma grande tara por velhinhas, né? Isso vai soar errado. Não desse jeito que vocês estão pensando. Mas eu tenho uma grande fascinação por mulheres velhas. Porque, sei lá, eu olho para uma pessoa mais velha, em especial mulheres, eu tenho muita curiosidade de saber, tipo, como é que você chegou até aqui? Sabe, o que você tem pra dizer? Porque a maioria das pessoas velhas, elas são meio ignoradas, né? Elas ficam meio invisíveis.
Então eu tenho uma série de fotos de velhinhas e eu fui com uma outra menina que falava italiano, que é uma brasileira, que morava lá, essa professora de yoga, e ela ia comigo me facilitando. Então eu tirava as fotos e ela me ajudava a entrevistar. Então eu entrei na casa das velhinhas tudo, tomei café, elas me contaram as histórias dos netos delas, como eles não visitavam. Então tinha uma que era muito depressiva, tinha outra que era totalmente agilizada e tinha um jardim enorme em que ela plantava todo tipo de coisa. No fim eu fiz um projeto de entrevistas que acabou saindo como outra coisa, e não do jeito que eu planejei. Além dos residentes e das pessoas que a Thalita entrevistou, ela conheceu uns personagens bem interessantes nessa cidade. Tinha um menino que morava na nossa rua, que era a rua principal, tinha 4 ruas a cidade. Eu falei que a cidade do meu pai tinha 4 ruas, mas na verdade, a do meu pai acho que tinha umas 10. Mas essa cidade tinha de fato umas 4 ruas. A rua principal que era nossa. E aí, uma ruazinha embaixo tinha um campo de bolas de feno, literalmente. O único comércio da cidade era uma tabacaria, bar, mercearia, que ficava também na rua principal, na frente da igreja. Na nossa rua morava um menino de 11 anos chamado Antônio, que estava muito fascinado com o fato de que tinha um monte de pessoas estranhas e estrangeiras na rua dele, e ele ia lá no castelo todo dia. E era muito... ele foi a pessoa de lá que eu mais interagia, assim, porque ele vinha e ele falava comigo em italiano, e eu não entendia italiano, e eu falava com ele ou em português ou em inglês, e a gente se entendia super. E ele me pôs o apelido de Ricciolina, que ele tinha um porco-espinho de estimação, que ficava numa gaiolinha, para quem ele deu leite, e o porco-espinho morreu pouco depois. E Riccio é porco-espinho, então poderia ser tipo o diminutivo de um porco-espinho, mas também é cacho. Então ele me chamava de cacheadinha. O Antônio, esse menino de 11 anos, ele era visto como tadinho dele, porque o pai do Antônio morreu e ele era criado pela mãe e pela avó. Então era como se ele fosse olhado como um coitadinho, assim, porque ele não tinha um pai. Foi a primeira vez de Thalita na Itália e ela aproveitou a viagem para conhecer a cidade do pai, que fica a uns 70 quilômetros de Roma, onde ela passou um final de semana intenso, conhecendo os tios e primos italianos dela. Não estava nada muito marcado, não tinha comprado, porque eu ia de trem, assim, então não tem passagem, não tem nada. E aí eu tinha encontrado a minha família no Facebook, basicamente. O meu pai é falecido, então não é que eu tinha ele para facilitar essa comunicação. Encontrei meus primos no Facebook, escrevi em inglês para eles, ninguém entendeu nada. Usaram o Google Tradutor, aí eu descobri que a gente ia ter que ter uma comunicação de uma outra forma, em que eu ia ter que aprender um pouco de italiano. E foi legal, hoje eu arranho o italiano, principalmente escrito, eu me comunico até que bem. Aí falei com a minha prima me buscou na cidade mais próxima onde chegava o trem, me levou, e aí foi assim, um evento na cidade, todo mundo sabia quem eu era. E como é uma cidade muito pequena, são 4 famílias na cidade, todo mundo é remotamente meu parente naquela cidade de alguma forma, assim, tipo, eu não tenho um sobrenome comum aqui, que é de Iório. Quando eu fui pra lá, o meu primo, que também é de Iório, que é filho do primo do meu pai, então ele é meu primo de 3º grau, né, o primo da minha idade, casou com uma mulher que tem outro sobrenome, mas a mãe dela também é de Iório. Então é meio uma coisa assim, são pequenas famílias que estão todas meio conectadas e todo mundo é seu primo de algum grau. Essa viagem foi toda de cidades pequenas, assim. Então, para os grandes cidades, grandes pontos. Alguém que nasceu numa cidade de 15 milhões de habitantes, foi um choque, assim. Você tá numa cidade que todo mundo sabe quem você é, ou que você é olhado estranho, porque você é meio diferente, sabe? Porque você é um alien quando você chega numa cidade de 150 pessoas. Depois dessas 3 semanas nessa residência criativa, depois de conhecer a Itália, começar a entender um novo idioma, ela voltou pro Brasil
e finalmente entendeu. Ela finalmente descobriu qual era seu propósito. Não, brincadeira, não foi exatamente assim que ela terminou essa história. Eu voltei... É engraçado, porque eu não voltei com um senso de conquista, assim, ou de ter feito algo tão grande quanto eu achei que eu voltaria. Tipo, vou para a residência artística, vou fazer um projeto e vou voltar. Tem um projeto, uma residência artística. Não rolou isso. Mas a partir desse momento, certas coisas começaram a se desbloquear e começaram a fluir um pouco mais, sabe? Ou eu comecei a ter um pouco mais de cara de pau de fazer coisas por mais mambembes que elas parecessem. E eu acho que eu comecei a tirar a criatividade e o processo artístico de cima do cavalo branco um pouco. Então, ver de perto outras pessoas criando me fez ver que, tipo, cara, tudo é meio mambembe, até prova em contrário, sabe? Tudo é muito caseiro, tudo é muito provisório, tudo é muito bagunçado. Um projeto, ele nasce na sua cabeça e ele é tão oficial quanto você o faz. E quem faz ele oficial é você, não é se você ganha dinheiro com isso, não é se muitas pessoas viram ele, não é se ele tá numa mídia X ou Y. E eu acho que essa é a grande questão e a grande beleza da arte, que quantas vezes você já ouviu, e eu já ouvi, todo mundo já ouviu, tipo, alguém vê um quadro de arte abstrata, sei lá, e fala, mas eu podia ter feito isso. Sim, essa é a beleza. Essa é a beleza, todo mundo podia. Mas foi outra pessoa que fez e aquilo ganhar o status de oficial de arte ou não é um negócio muito subjetivo. E ele depende basicamente de você se autorizar. Então eu posso dizer que essa viagem foi o começo da minha auto-autorização. De eu falar, ok, então tá bom, então a partir de agora eu posso não me dar o nome de artista, mas agora eu faço arte, agora eu pinto, agora eu fotografo, agora eu filmo, agora eu escrevo. Ou não agora, porque antes eu já fazia isso, então eu simplesmente faço essas coisas. Como você deve imaginar, essa história não termina aqui. Ela não tem exatamente um final feliz como outras histórias que tem castelo e cavalo branco, porque essa vida de criar artisticamente, criativamente, é um processo longo, é um processo que não termina, que não tem fim. E a Thalita, ela continua criando, ela continua produzindo, fazendo vários projetos. Um deles se chama Minas de Ouro, é uma plataforma de conexão entre mulheres criativas, e no perfil do Instagram ela compartilha alguns insights e experiências sobre o processo criativo dela. E também lá onde você pode falar com ela, se conectar com ela. Então, meu obrigada a Thalita por ter compartilhado essa história maravilhosa. Obrigada a você que ouviu, a você que contribui com o meu trabalho para que eu continue fazendo podcast, pesquisando, escrevendo, criando arte em apoio.alinevalek.com.br. E outra coisa muito importante que me ajuda muito é você que compartilha esse episódio. Sim, você que indica para os amigos, você que comenta nas redes sociais, isso faz muita diferença para mim. Obrigada. E eu espero que esse episódio tenha ajudado você a se inspirar, de repente, a fazer e derrubar um pouco esse mito da criatividade, esse propósito de cima do cavalo branco. Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.